Mas, Augusto Palema, qual é o destaque que tem a deixar ficar? Bem, Destaque da semana. é a situação da polícia em Nampula, que prenderam um mototaxista que acompanhou a caravana do MDM, que era liderada pelo presidente do partido, David Simão, quando iam oferecer aos deslocados de guerra alguns produtos alimentares. Infelizmente, o mototaxista foi detido porque conduziu a delegação até o destino onde estavam lá os refugiados. É terrível. Então, julga que a detenção do mototaxista deve-se ao fato de estar a conduzir? Não. Ficou claro que essa detenção foi por causa disso, porque quem teve que intervir ao mais alto nível foi o próprio presidente do partido e teve que ligar para as altas patentes do país para desbloquear a situação. E também o próprio mototaxista foi entrevistado por alguns órgãos de comunicação social. Ele chegou a dizer mesmo, lhe disseram por que você levou, estás aqui porque levaste uma delegação para o centro dos deslocados. Então, que país nós queremos? Que país onde nós estamos? Ou seja, é muito mau. É por essas razões que tens polícias que têm maus comportamentos, por causa dessas coisas. Recebem, muitas das vezes, ordens superiores dos secretários, dos primeiros secretários, para tomarem essas atitudes. E depois, eles por si também começam a enveredar por esses caminhos, já não tem ninguém para lhes chamar a atenção. Então, eu quero aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção às autoridades, para não misturarem política com a gestão ou com a administração pública. Obrigado. É por isso que o MDM e a oposição no geral luta para a despartidarização do Estado. Porque enquanto continuarmos assim, estamos a hipotecar o futuro e o bem-estar do país. António Tambe, o seu ponto da semana, mas antes gostava que fizesse um breve comentário com relação ao ponto do Augusto, quando diz que o mototaxista acaba sendo preso por levar a delegação do MDM até o ponto dos refugiados. Até que ponto é que isto faz sentido? A Polícia da República de Moçambique tem legitimidade para agir neste contexto? Faz algum sentido a polícia ter que agir e prender o mototaxista? Eu penso que é um pouco complicado e talvez até ficaria um pouco limitado a fazer os comentários, porque não estive lá no terreno e em algum momento também que tentamos perceber mais ou menos o nível de legitimidade e quem são essas pessoas que atuaram na realidade e tentar perceber por que é que também atuaram e quais foram as condições e quem são essas pessoas. Então, para não fazer uma análise um pouco apaixonada, eu preferia talvez limitar-me mesmo mais ou menos nesses comentários sobre. Agora, relativamente ao ponto da semana, vou falar do primeiro encontro que foi realizado no Distrito Municipal de Canhaca, que é o encontro da OJM, Organização da Juventude Moçambicana. Isto como colorário, porque são atividades que já vêm sendo realizadas a nível dos outros distritos, numa perspectiva também dos jovens pensar a organização, pensarem nas suas ações e nos desafios que o próprio país apresenta. Nós, hoje em dia, temos a questão dos insurgentes em Cabo Delgado, temos os ataques em Manica, Sofala. Então, os jovens sentaram lá em Canhaca, que era para pensar qual deve ser o papel dos jovens e como é que esses jovens também podem contribuir no âmbito também da resolução dos problemas do próprio país. E já diz o camarada presidente Filipe Jacinto Nunes que não quer jovens que reclamam, mas sim jovens com soluções. Então, o que nós viemos para lá também era buscar soluções para aquilo que são as preocupações também dos jovens, porque no final do dia, quando nós vamos perceber, a maior parte das pessoas que são afetadas, ou também que são acusadas de fazer parte desses movimentos, então, são jovens. Então, nós sentamos lá que era para pensar o país real, temos a questão da Covid, então, é preciso perceber como é que os jovens, eles se impõem, como é que eles ajudam também na resolução desse problema da Covid. A questão da solidariedade também com os nossos irmãos de Cabo Delgado também foi um prato de fundo, e questões também ligadas à questão de disciplina interna dentro das organizações sociais do Partido Frelimo, nesse caso específico, a própria Organização da Juventude Moçambicana. Exato. António Michel, seu ponto da semana. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar à família do pastor Marcos Machava,
um grande obreiro da Igreja Nazareno, que foi superintendente do distrito de Tavane e que veio a Maputo para tratar doença e perdeu cá a vida. E as circunstâncias da morte ditaram que ele cá terminasse, e dizer que fez um bom combate. Quero, através deste canal, estender o meu abraço à família e à própria Igreja Nazareno e dizer aos filhos que a frente é o caminho. Espero que Deus tenha a sua alma no paraíso. Indo à minha questão, é a reunião, o encontro que teve lugar hoje no Hotel Polana, onde o Sr. Pelembe esteve lá, até foi testemunha, e que para os bem entendidos já perceberam porque que eu em algum momento não gosto de me associar àqueles que eu sei que pensam mal. O tipo de perguntas que o próprio Mano Pelembe tentou fazer ao general Usufo, o Massango, o senhor Mbalate, o senhor Elcino de Salema e muitos tantos outros. E eu penso que em algum momento as pessoas que querem se colocar como sociedade civil devem saber se dirigir aos políticos quando os políticos estão para dar um contributo ao país. E também aqueles que acham que são da oposição não podem fazer a vergonha que o nosso antigo colega, o Campira, tentou fazer, tentar ridicularizar o presidente Sufo Mamad. Mas também quero agradecer o general Sufo Mamad, dada a sua estatura política, porque ele não é criança, entrou na política no dia 15 de novembro de 1978, fez 42 anos, e costuma-se dizer que a antiguidade é um posto sobre responder às pessoas e trazê-los à razão em relação a tudo quanto foi discutido. Mas defesa da minha honra, sou deputado, eu apenas fui uma das pessoas que coloquei uma questão ao presidente da RENAM, dizer que foi bom, porque pela primeira vez em Moçambique serem convidados os presidentes dos partidos, principalmente estão no Parlamento, assim aberto, uma discussão aberta, e está de parabéns o próprio líder da RENAM, também a própria organização. Deputado Mchanga, a questão que eu coloquei foi simplesmente, não era uma pergunta, era apenas pedir um esclarecimento. Eu questionava ou perguntava a ele a ousadia que ele teve de assinar um acordo definitivo, mesmo tendo noção que alguma parte dos militares que ele comandava estavam insatisfeitos. E a consequência é aquilo que estamos a viver, o centro, essas mortes, esses desafios que estamos a conviver. E também, em algum momento, ele deixou transparecer na sua locução que a Frelimo não é séria. Então eu questionava, ora, sabendo que a Frelimo não é séria, por que aceitou assinar um acordo definitivo? Exato. E olhando para o passado, muitos dos acordos foram assinados na boca das eleições e depois das eleições tivemos os conflitos pós-eleitorais. Então eu queria ouvir dele, era uma oportunidade única que não tive com o Afonso de Acama, tive com ele, era um privilégio para mim. Não é, sou deputado, não foi em questões de ser... era uma oportunidade que nós tínhamos. Muitas das vezes a gente debate aqui nas televisões, não temos tido oportunidade de confrontação com as lideranças. Esse é um debate que poderíamos levantar em sem dúvida. Então, sou deputado Macara.